Bom dia, eu sou a Maniz e bem-vindos à história de horror de RPG, em que uma sessão de D&D termina com uma amizade de 2 anos. Faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu entrei numa campanha de RPG que meu amigo, vamos chamá-lo de Jota, estava mestrando. Queria passar mais tempo com ele, porque a gente tinha se afastado por causa de atividades em comum. Outro amigo dele, com quem eu também era amiga, mas bem menos próxima, vamos chamar de V. V e J eram amigos muito antes de eu conhecê-los, e tinham uma história com bastante problema pessoal dos dois lados, que eu não vou entrar em detalhes, só o necessário. Teoricamente, só tinha uma vaga na campanha, e era a primeira vez que o J seria mestre, mas ele disse que queria que ia adicionar mais jogadores, então teriam 2 vagas, decididas por voto. Eu e V ficamos bem animadas e conversamos bastante sobre nossos personagens. Eu até desenhei o dela, já que eu era artista do nosso servidor. Para mim, desenhar alguém naquela época era um grande sinal de afeto e confiança, porque eu sempre coloco muita emoção na minha arte. Eu realmente gostava muito da V e do J. No fim, eu e V entramos na campanha, mesmo com alguns problemas com o sistema de votação e o voto em si. O problema foi resolvido. Mas a V, na semana que antecedeu a votação, ficou reclamando que com certeza não ia entrar na campanha porque era muito mais popular e querida, e que todo mundo esperava que J a odiasse. Tentei confortá-la e garantir que tínhamos boas chances, já que nós duas e mais um jogador tinham se candidatado às 2 vagas. E nós entramos! Agora é importante mencionar que a V nunca tinha jogado RPG antes, e eu só tinha jogado algumas one-shots, não era muito experiente. E entramos no meio de uma campanha já no nível 13. Tanto eu quanto a V precisamos de ajuda para criar nossos personagens, porque a gente não estava familiarizado com o criador de personagens online do D&D Beyond. O J ajudou mais a V a criar o personagem dela, uma raça homebrew com habilidades de transporte. Eles deram a ela nenhum feitiço ofensivo e nenhuma cura. As características do meu personagem estavam completamente desbalanceadas. Enquanto isso, eu fui ajudado por um outro jogador amigo meu, que era muito mais experiente que o mestre. Então meu personagem, uma Warforged levemente caseira com a habilidade de comer metal para se curar, ficou bem mais balanceada. Aí começou nossa primeira sessão. Eu achei que a V pelo menos tinha sido informada sobre o básico e que a sessão ia começar devagar e tranquila. Oh, como eu estava errada. Uns 10 minutos depois dos nossos personagens serem encontrados, fomos jogados numa luta contra um chefe, em que o personagem de V foi nocauteado na primeira rodada. E como todos os nossos possíveis curandeiros não estavam na sessão, ela não conseguiu fazer nada pelo resto da sessão. O resto de nós mal conseguimos vencer o chefe no final da sessão. Eu e V ficamos perplexos e conversamos por cerca de 1 hora no final da sessão sobre o que aconteceu. Em algum momento chamamos o J para conversar. Depois de mais de 1 hora de conversa, eu não consegui enfatizar isso o suficiente. Todas juntas chegamos à conclusão de que era melhor que a V sair da campanha temporariamente para aprender mais sobre RPG e depois voltar quando se sentisse mais confortável com o sistema e talvez até refazer a ficha do personagem. Essa foi uma decisão que tomamos juntas e ela concordou. Eu continuei na campanha porque eu tinha menos problemas e naquele momento estava tudo bem, pelo menos em relação ao RPG. Na semana seguinte à nossa sessão, a V desabafou comigo sobre o J, dizendo coisas como: ele deveria saber o quão azarado eu sou e por que ele mostraria o rosto dele, ele sabe quanto isso me deixa desconfortável. Isso se refere ao J ter ligado a câmera dele uma vez e, aparentemente, se parecer com um dos ex-agressores da V, o que sim, é devastador, mas não é culpa do J, e não podemos culpá-lo pela aparência dele. Eu tentei confortá-la e convencê-la a comunicar seus problemas, porque eu sabia que J era meio lerdo quando se tratava com coisas emocionais. Ela só me ignorou e depois me mandou a conversa privada deles enquanto eles estavam discutindo e reclamando dele comigo. Essas discussões eram cheias de "você deveria saber" e "tudo é sua culpa". Enquanto reclamava comigo,
ela não só me mandou esses prints dela privados, mesmo o Jay tendo pedido para ela não me envolver nos problemas deles, mas também menosprezou os traumas e problemas dele, como a mãe abusiva, chamando-o de criança mimada que precisa crescer. Não é tão ruim assim. Embora eu não possa dizer muito, eu sabia o quão ruim era. E esse foi meu ponto de ruptura. Eu já estava desconfortável, porque o que ela mandou já era muito privado e falar mal do meu amigo, eu estava tentando ser útil, acalmá-la e simplesmente resolver a situação. Mas, naquele momento, eu não conseguia aguentar mais. E eu mesma estava passando por alguns problemas, desabafando frequentemente com o Jota sobre esses problemas quando eu tinha crises. Eu disse para ela que, embora eu a amasse e a apoiasse como amiga, aquilo realmente não estava bom para a minha saúde mental e que eu não conseguia ajudá-la mesmo se quisesse. E pedi para ela parar de desabafar comigo, porque me deixava extremamente desconfortável. Ela disse, tá bom, e pronto. Mais tarde naquela semana, eu estava tendo outra crise e estava em uma chamada com o Jota, falando com ele sobre coisas que estavam acontecendo na minha vida, mas não mencionando nada que aconteceu com a V, porque, devido à violação de privacidade dela, ele não queria que eu estivesse envolvida com tudo aquilo, e também sentia que não era o meu lugar. Por cerca de 1 ano, a campanha continuou e eu não falei com a V. Eu achei que estávamos bem, só não estávamos conversando porque ambas temos TDAH e a impermanência de objetos é uma coisa. Mas 1 ano depois, o Jota me procurou e perguntou por que eu odiava a V. Porque a V aparentemente tinha dito a ele que eu a odiava, refletindo o que ela disse quando aconteceu a votação, que algumas pessoas não falavam muito com ela, embora ela também nunca tivesse feito esforço para se aproximar delas. Eu disse a ele que nunca a odiei. Fiquei muito confusa e só disse a ele que estava brava com ela por falar mal dele e menosprezá-lo, porque naquele momento eu achei que eles tinham conversado sobre o que tinha acontecido 1 ano atrás. Claramente eu estava errada, porque obviamente ele continuou a comunicar entre mim e a V, já que nós nunca conversamos diretamente. Até que nós duas estávamos em um grupo de bate-papo com ele, onde eu esperei ela por 3 horas até aparecer às 2 da manhã para me gritar sobre o fato de eu manipular o Jota e era uma mentirosa e uma chorona de mentira, e que o Jota já tinha visto todas as capturas de tela dela conversando comigo e que ele sabia que eu era uma mentirosa e me culpou por coisas que eu nunca poderia ter feito. 1. Expulsá-la da campanha de RPG e impedi-la de participar de outras futuras, o que eu nunca poderia ter feito, já que não foi eu que era a mestre e a decisão foi a saída temporária e tomada junta com ela. 2. Fazer o Jota gritar com ela. Isso foi algo que eu só fiquei sabendo depois. O Jota assumiu que, quando eu desabafei com ele, meu choro era culpa de V e ele gritou com ela em meu nome. Eu não sabia disso, nunca mencionei a V e nunca pedi para o Jota fazer nada. Embora no final eu tenha pedido desculpas por essa única coisa, porque me senti culpada por não ter esclarecido para o Jota, agora eu sei que isso também não foi minha culpa e diz muito sobre o comportamento da V em relação ao Jota para ele assumir isso. 3. Por fim, ela estava brava comigo por mentir para o Jota sobre o que aconteceu e dizer que ela falou mal dele. Nesse ponto, eu cheguei a um ponto em que sabia que só podia discutir com provas, então eu revisei todas as nossas conversas e tirei prints de tela de tudo. O que foi útil, porque enviar os prints de tela fazendo exatamente o que eu disse que ela fez foi o que a calou, já que eram prints de tela que ela nunca mostrou ao Jota e que ela tinha editado os prints de tela que mostrou ao Jota, mostrando apenas que ela queria ele que o visse. Eventualmente, eu e o Jota chegamos à conclusão de que a V não estava brava comigo, mas com o Jota. O Jota era o mestre e admito, lidou com a primeira sessão terrivelmente, admitindo que ele planejou que o chefe fosse invencível e não ajudou a V a se acostumar com o jogo, que ele foi quem gritou com ela sem eu pedir que ele fizesse isso ao mencionar ela. E, por fim, que eu nunca menti e ele ficou devastado ao ver todos os prints dela falando mal dele e violando a privacidade deles. A V, no entanto, continuou a insistir que eu era o problema e que eu estava apenas evitando assumir a responsabilidade por minhas ações.
Nesse ponto, eu sabia que não íamos chegar a lugar nenhum. Então saí do bate-papo em grupo e disse privadamente ao Jota que isso não ia dar em nada e que eu não ia ficar aqui sendo xingada por mais de 1 hora e que, pelo que eu pude ver, o relacionamento deles é extremamente tóxico e que ele deveria priorizar a si mesmo em relação às amizades, porque eu sabia que o Jota era um capacho quando se tratava de seus amigos. Foi isso por alguns meses, até que eu perguntei como o Jota estava e que ainda é amigo da V, e disse que ela parecia ter se acalmado. Então eu, a capacho, esperando salvar uma amizade que eu não estava brava, apenas decepcionada, e que se ela quisesse falar comigo, eu estaria aberta a isso. Ela disse ao Jota basicamente que eu poderia me fuder e que era hilário eu dizer isso, sendo a manipuladora que eu era. Eu sabia, a partir daquele momento, que eu tinha que ter cuidado. Ela não era incapaz de mentir para os meus amigos, e eu estava certa. No dia seguinte, eu falei com meu amigo A, porque eu tive um pressentimento, e ela falou com ele e mentiu para ele sobre tudo. Eu falei com ele e dei a ele a linha do tempo e os prints de tela, e felizmente ele nunca acreditou na V, mas ainda assim, isso foi algo muito desgastante mentalmente, e estou pensando em dar um ultimato ao Jota, porque com tudo isso que aconteceu, eu já não sei como interagir com ele, já que ele tolera e meio que ignora esse comportamento, que, como podemos ver, me afeta diretamente. A e V nunca foram próximas antes disso, então ela ir até A para falar sobre isso é uma forma de atingir meus amigos. Parece que o J permite o comportamento da V e eu simplesmente não sei como lidar com isso. Nesse ponto eu saí da campanha do J, não só por isso, mas também por alguns problemas na história relacionados ao cenário. Conselhos são bem-vindos. Então ela me colocou uma edição em relação ao J. Há várias campanhas futuras em que eles e eu participaríamos, com o potencial da V também, já que temos um servidor de RPG dedicado, onde os mestres se revezam para evitar o esgotamento. A próxima campanha deveria ter começado há 3 meses. As fichas de personagens e as histórias de fundo foram feitas e todas as vagas de jogadores estavam ocupadas. Mas o J não consegue controlar sua campanha. Já lutamos contra 4 grandes vilões e agora estamos lutando contra deuses, e nosso cenário continua mudando. Devido à perspectiva de lidar com a V e o que quer que ela diga aos meus amigos, já que ela ainda está no servidor, eu não sei o que fazer, e é por isso que eu estou pensando nesse ultimato. Eu sinto muito, OP, realmente perder um amigo é uma das piores coisas que pode acontecer com alguém, ainda mais como quando você tem um amigo há 2 anos, e o que me deixa perplexa é que a manipuladora, que é a sua amiga V, te chamou de manipuladora, sendo que ela que mente sobre tudo. E o J também não é uma pessoa muito legal, porque ele não tinha direito de falar com a V sem você ter falado pra ele confrontar a V. Isso só piorou o relacionamento de vocês. Bem, de todo jeito, isso foi o 3º vídeo do canal, mais um vídeo sobre RPG Horror Stories. Espero que vocês tenham gostado e até mais.